paladar. Emorio deve ser uma coisa de lá, o sol, a lua e o céu pra Oxalá. Emoripao, Emorio, Emoripao, Emorio. Boa noite, meu povo. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todes. Nós somos o grupo Ana Lúcia, Elizabeth e Edmilson. Nós somos estudantes do Polo Gravatá, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, EAD. E hoje estamos aqui com o mestre Pedro Henrique, capoeirista, educador popular, percussionista e defensor das tradições afro-brasileiras. Pedro, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. E vamos conversar agora e começar falando um pouco sobre a sua trajetória. É com você, Ed. Bom, Pedro, é um prazer recebê-lo aqui, né, nesse trabalho sobre étnico-racial, o trabalho que estamos desenvolvendo na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando começou essa história com a cultura afro-brasileira e a capoeira na sua vida? Então, boa noite, Avaí, né? Meu nome é Pedro Henrique e dentro dessa cultura toda aí, a grande maioria das pessoas me conhece como Ogan. E aí os graus vão mudando, né? Conforme os anos passam. E aí hoje a grande maioria me conhece como professor Ogan. E eu pratico capoeira desde criança. O meu pai, ele é mestre. E ele me mostrou esse mundo cultural, me mostrou a capoeira desde novo. Apesar que eu lembro que eu não gostava muito, mas hoje eu consigo entender e a profundidade, né, que foi ter entrado na capoeira, que foi ter conhecido a cultura desde novo. Porque me trouxe um olhar mais amplo em relação à vida, em relação a preconceito, em relação à cultura, à geografia, à religiosidade. Com essa base eu consegui compreender melhor os outros polos, né, que se tem na vida. Então, eu pratico capoeira desde criança. Meu pai, como eu já falei, é mestre de capoeira, também é professor de dança afro, dança popular, e me empurrou aí de ladeira abaixo a cultura afro, a cultura popular, com muita facilidade. E sabe como criança é, né? Aprende as coisas muito rápido. A parte mais difícil para mim foi literalmente a teoria, que aí só dependia de mim aprender, né? Para sentar, escutar, estudar e levar essa cultura à frente. Quando chegou nos meus 18 anos de idade, meu pai liberou. Falou, ó, Pedro, se você quiser continuar fazendo, fica à vontade. Mas se não quiser, é com você que sabe. Fiz agora que eu já tenho 18, já pratiquei capoeira a minha infância toda, agora é comigo, agora eu não vou parar mais não. E aí, eu estou até hoje nessa caminhada. Ele não está aqui comigo, né, aqui em Pernambuco, está em outro país, mas desde o dia que ele me liberou para fazer a capoeira, eu decidi dar continuidade e estou até hoje. Firme e forte. 28 anos, acredito eu que já tem mais de 20 aí só de capoeira, porque eu me lembro criança, muito criança, já praticava capoeira na creche, ó, veja só. Na creche, eu lembro que eu fazia parte da creche e já fazia capoeira. Então, não tem criança na creche de 8 anos de idade. Eu não conheço. Então, bota aí uns 20 anos para frente que eu pratico essa arte. Certo, Pedro. E agora sim, o que te motivou a levar essa arte para as crianças? O mesmo motivo que me fez me manter na capoeira até os dias de hoje. Eu percebo que a falta de informação
ela ainda é muito grande. E, sinceramente, eu me sinto muito incomodado quando eu vejo crianças e adolescentes fazendo comentários preconceituosos e racistas em relação à capoeira. E aí, como eu tenho uma comunicação muito boa com os jovens, porque eu também sou jovem, eu consigo passar isso para eles de uma maneira mais entendível. E aí, a grande maioria das vezes que eu abro a boca para falar sobre isso com eles, eles compreendem e acabam ficando comigo, praticando a capoeira. E aí, isso foi o que me motivou a ir buscar mais alunos, buscar mais crianças, adolescentes e tirar dessa confusão que está, né, de informação. E saber que eu estou fazendo algo de bom para eles em relação à saúde física, mental e de alguma forma espiritual também, né? Porque aquilo ali é uma troca. Então eu sei que não estou fazendo nada de errado, porque só eu sei o quanto foi importante ter praticado capoeira esse tempo todo. E hoje eu fico observando, se eu não tivesse praticado capoeira, se meu pai não tivesse me colocado lá, onde é que eu estaria? Sinceramente, eu vim de favela, periferia de comunidade Ninho das Cobras. Eu não preciso nem dizer onde é que eu estaria. A comunidade já diz, né? Já responde aí por mim. Então, a capoeira me levou a isso e todo lugar que eu chego eu tento trazer essa capoeiragem para as crianças, para os adolescentes, para os idosos também. Acreditem, eles também fazem. E é isso. Obrigado. Então, Pedro, desculpa, Ed, perdão. Ed? Não, pode ficar à vontade, é só agradecer. Então, Pedro, é maravilhosa essa tua trajetória, né? E a gente, trabalhando essa disciplina de educação nas relações étnico-raciais, a gente vê o quanto é importante, né, com o seu depoimento, o papel da capoeira e da música na preservação da cultura afro-brasileira, né? Então, é incrível ver uma pessoa tão jovem, tão comprometida. E dando continuidade à nossa entrevista, eu chamo a Elizabeth. Elizabeth, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado participar dessa entrevista e também contar um pouco, né, sobre o seu trabalho, né, que é muito inclusivo e também é inspirador, viu, para a gente, muito bonito. E para dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o impacto, né, da capoeira. E a minha primeira pergunta, Pedro, é qual o objetivo, né, desse trabalho e como funciona a associação sem fins lucrativos, onde você atua? Então, eu observei um ponto sobre aonde é que eu estava ministrando aula de capoeira. A princípio, a ideia era treinar capoeira, fazer o exercício com o meu mestre, porque eu tenho treino com ele. E aí a gente treinava em qualquer lugar, em casa, no terraço, na rua. E eu fiz, pai, vamos fazer assim, vamos treinar na praça, porque lá é amplo, o lugar é melhor, mais ventilado, vamos. Chegando lá, a gente percebeu que o pessoal gostou, se interessaram. E aí eu decidi começar a aula de capoeira lá na Praça do Skate, com quem chegasse. Chegava a fazer aula de capoeira, não tinha muito uma regalia para nada, era só chegar e treinar. E aí, com a chegada das chuvas, eu precisei procurar um espaço para fazer isso. E eu encontrei o Clube dos Servidores da Caxangá, e lá a gente também ministra aula, mas eu percebi que quando eu vou para o Clube dos Servidores, eu fecho a visualização do público para capoeira. Então, eu dou aula no Clube dos Servidores terça e quinta, e os outros dias da semana que eu posso fazer, eu volto para a Praça do Skate, porque as pessoas conseguem ver. E aí a gente segue a aula lá na Praça do Skate, segue a aula no Clube dos Servidores. E aí a gente também tem outros setores, né? Que é no 10 de novembro, lá no Curado, e no Cores do Amanhã, que também é no Curado, é uma ONG, que tem várias atividades lá, e a capoeira também está inclusa, está introduzida lá. E é ótimo porque a gente vê
o quanto as pessoas chegam quando a gente faz aula de capoeira num espaço mais aberto, né? E a gente abre a capoeira para o público ver na rua mesmo, né? No mato, na própria capoeira, e aponta para eles o próximo passo. Ó, a gente treina toda semana, e aí se chover a gente não está aqui, a gente está lá no clube, a gente não perde esse pessoal. E o clube abraçou essa ideia, né? Porque até os sócios do clube também podem fazer parte da capoeira. Tanto o pessoal do 10 de novembro pode vir aqui para o espaço do clube de servidores, quanto o pessoal do CURES, e vice-versa, o pessoal daqui também consegue ir para lá, dependendo do local onde eles estejam. Que bacana, né, Pedro? E a minha segunda pergunta é quem são esses jovens, né, que participam das suas aulas e como você percebe o impacto na vida deles, dos seus alunos? Então, esses jovens, adolescentes, crianças, adultos e, às vezes, idosos. Porque, como é aberto na rua, qualquer pessoa que chega quer participar. E eu não quero perder esse pessoal, então eu abro o espaço para eles e abraço. Dentro desse tempo todo aí, estudando capoeira, aprendendo, vendo meu pai ministrar aula, eu consigo compreender como a gente consegue abraçar esse povo. Então, as crianças que chegam, elas querem brincar de capoeira. Aí eu preciso trazer a brincadeira que a capoeira tem para perto delas. E aí elas vão lá e se sentem familiarizadas e acaba ficando. Os adolescentes querem fazer a parte mais física, a parte que eles exercem mais o músculo, o fôlego, quer ver o lado luta da capoeira, né? Mesmo a gente dizendo que não é para isso a finalidade, mas eles querem. Os adultos já querem algo mais para se estabilizar fisicamente. E os mais velhos, eles querem entender como é que funciona a capoeira de modo geral, de modo mais aprofundado. E aí eu acho legal, porque são, como eu já falei, crianças, adolescentes, todos eles, todos não, mas a grande maioria de periferia, né, alunos de lá do bairro da comunidade mesmo, aluno da Macaxeira, aluno de São Lourenço, aluno do lado aqui da Ibiribeira, existe aluno de todo canto, e acredite, eles vão para a aula com muita frequência. E pessoas que eu observo que também tinha tudo para se perder aí no caminhar da vida, e eles não se perderam por conta da capoeira. Eu lembro hoje como eu queria chamar os alunos para treinar comigo, e eu sabia que se eu falasse assim, vamos fazer capoeira, eles não queriam. Eu fiz, então vamos treinar musculação, vamos treinar o físico, vamos correr, fazer abdominal, fazer flexão, fazer barra, e vamos, todo mundo lá. Eu agora segura aqui que eu vou chutar. Aí seguraram, eu comecei a fazer exercício, capoeira chutando. Eu também quero, eu fiz, então vamos. Daqui a pouco estava todo mundo chutando. Eu fiz, agora vamos gingar. Ah, mas eu não sei não, vamos aprender. Aprendeu. Até hoje está todo mundo comigo. E aí, eu observo o quanto foi importante, porque tirar eles da rua, tirar eles da quadra, por exemplo, a quadra da Praça do Skate, é muito movimentada, com um monte de jovens jogando bola. Só que, se você passar, você já consegue perceber que ali não é o local de um adolescente, tá? Sabe? É onde eles falam muita coisa que não deve, eles fazem muita coisa que não deve, e aí quando eu consigo resgatar essa garotada para mim, é uma felicidade. É uma felicidade. Quando eu percebo que os meninos que vêm de São Lourenço vêm com muita força de vontade e saem da aula dizendo, hoje a aula novamente foi muito produtiva, eu consegui entender muita coisa. E engraçado como a gente consegue aplicar na vida. Eu fiz, pois é. Os meus alunos me mostrando o quanto eles estão conseguindo compreender a aula e como isso reflete na vida deles, né? Pai, aconteceu algo bem semelhante comigo, que o senhor está explicando aqui, né? Que alguns alunos mesmo me chamam de pai, por conta lá da religião. Então, é normal me chamar de pai ou de professor. Então, como é interessante ver você explicar aqui como é que funciona a roda de capoeira, mas isso aqui acontece na vida real, porque é assim que funciona exatamente. É assim que funciona. A capoeira é a própria vida, né?
A vida é a capoeira, por isso que é um círculo e a gente não para de girar em torno dela. E você percebe, né, que a capoeira não tem uma única faixa etária que participa, né? São crianças, são jovens, são idosos. Então, ela abraça todas essas faixas etárias. E você vê como ela inclui esses povos que vivem à margem, né, da sociedade. E quão bonito, Pedro, é o seu trabalho, né? E quando a gente conhece assim de perto, né, admira mais ainda. Muito bonito, viu? Obrigado. Então, Pedro, eu estava aqui, né, sonhando aí com esse teu projeto, com esse teu abraço de vida, né? Porque, como você falou aí, tanta gente que se perde por falta desse abraço, né? Então, um jovem recifense, negro, trabalhador, pai dessa criançada e pai de um bebezinho agora, né, papai? Pai de gente mais velho que eu, né? Pronto. Então, é inspirador, como a Elizabeth falou, como ele falou, ver esse teu trabalho, essa tua dedicação, né? Quando você une música ao candomblé e preserva a cultura afro-brasileira e faz com que os jovens, a criança, o adolescente, ele tenha essa noção de pertencimento, essa noção de vida. Por mim, eu conversava contigo a noite toda aqui com o pessoal, porque está muito bom esse bate-papo. Mas aí eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que a gente vai ficando curioso, né? Você também participa do candomblé como percussionista. Qual é o papel do atabaque nos rituais? Ele representa, Pedro, somente religiosidade ou também imprime aí um valor cultural? Então, o atabaque, ele é um instrumento, eu acredito que ele, dentro dos meus estudos, ele foi um dos primeiros instrumentos a ser introduzido dentro da capoeira. Porque o relato é que o berimbau ele não existia na capoeira, então o atabaque chegou depois. E aí, vamos buscar quem foi que colocou os berimbau na capoeira para saber de onde é que veio o atabaque, né? Qual foi a hora que ele entrou. O atabaque, eu nunca vi nenhum instrumento africano com semelhança do atabaque, com semelhança assim, com a aparência, com o visual muito parecido. Eu vi instrumento próximo, mas que nem o atabaque não. Mas, observando o corpo do instrumento, é simples de se compreender. É um corpo de madeira e uma pele de animal por cima. Então, no continente africano existem muitos instrumentos assim. Uns esculpidos, outros não, outros crus, outros mais lisinhos. Mas o atabaque em si, eu acredito que ele foi feito aqui, mas com base nos instrumentos africanos. Porque, como eu falei, você observar o corpo do instrumento, observar o instrumento, você consegue compreender como é que ele é confeccionado. Um corpo de madeira, uma pele de animal em cima. Qualquer instrumento vai fazer som. E aí, dentro da capoeira, o atabaque, ele representa tanto como é que eu posso dizer? Ela faz uma reverência aos nossos ancestrais, porque ele é um dos primeiros instrumentos, como foi dito, né? E aí, se acredita que o atabaque em si, ele exalta a nossa ancestralidade, tanto brasileira quanto africana. E aí eu acredito que foi um instrumento perfeito a se encaixar na capoeiragem. Mas, além do cultural, ele tem uma finalidade religiosa também, mas só fora da capoeira. Dentro da capoeira, ela não tem ligação nenhuma com a religião. Nenhuma. Então, quando o atabaque ele chega dentro da capoeira, ele está ali para fazer aquela função, né? Dar a base para a roda, reverenciar a ancestralidade, porque é um instrumento antigo, é um instrumento que vem antes do próprio berimbau, né? Então, quando a gente diz assim, vamos saudar os nossos antepassados, é com o atabaque que a gente faz as reverências e as saudações, e não com o berimbau. Mas fora da capoeira, o atabaque tem sim a sua finalidade espiritual, que já é dentro do candomblé,
né? Inclusive é um dos instrumentos mais importantes, porque é o instrumento que guia os orixás dentro da sala, sabe? O atabaque em si é o instrumento que guia os orixás dentro da sala, quando eles vêm em terra. Então veja o tamanho da importância desse instrumento. O orixá vem à terra para ver o pessoal e o atabaque guia ele ali. Então, perfeito. A gente acredita que o atabaque também é um orixá por conta disso. E aí a gente adora o atabaque, a gente abraça, a gente cultua o atabaque. Que coisa linda, maravilha, muito, muito bom. Ô Pedro, agora vê, uma cultura tão linda, uma cultura tão inspiradora, que a gente que está nas nossas raízes, não é? E sofre tantos preconceitos. Me fale um pouco, diante de tanto preconceito contra o candomblé e outras tradições negras, como você acha que nós podemos educar melhor as pessoas para combater essa intolerância e valorizar a cultura afro-brasileira? Lá atrás você falou que se incomoda de ver jovens adolescentes preconceituosos. Então, você já nos mostrou aí o caminho que você acredita, o caminho do abraço, da compreensão, para combater esse preconceito. Mas fale um pouquinho diretamente sobre isso aí. Como educar melhor as pessoas? A realidade é que a grande maioria das pessoas, elas sofrem, elas fazem esse preconceito, elas têm esse preconceito por falta de informação. Literalmente por falta de informação. Eles não sabem de nada, a informação que eles têm não serve, é de marginal, macumba é do diabo, o diabo não presta, e aí pega essas informações todinha, enfia na cabeça do indivíduo ali, e tudo que tiver ligado àquilo ali, para eles não presta. Mas quando a gente para falar sobre quem é o orixá, o que é a musicalidade, o que é um atabaque, o que é um berimbau, contar um pouco sobre a cultura, eu não falo nem a cultura africana, vou falar sobre a cultura iorubá, porque se eu falar sobre a cultura africana, eu vou falar sobre muitas culturas. Eu não quero falar sobre muitas culturas, porque o preconceito não é sobre várias culturas, é sobre a macumba em si, o candomblé. Eles estão focados naquilo ali, você pode observar. Tudo que bate, eles ligam a candomblé é a coisa do mal. Então, eu observei que é a falta de informação que deixa eles assim, fazendo esse tipo de comentário, tendo esse tipo de comportamento. E aí, quando a gente senta para explicar quem é o orixá, para que o orixá foi feito, como é que ele funciona na nossa vida, o que essas divindades querem da gente, literalmente, eles perdem aquela visão de, gente, mas não foi isso que eu aprendi, não. Porque dentro da cultura iorubá, aonde se acredita nos orixás, nem se conhece o diabo. Quando eu digo isso, eles fazem, gente, e o diabo vem de onde? Para você ver, a gente nem sabe quem é o diabo. Então, o diabo, para a gente, ele nem vai nem volta, porque a gente não conhece. Você vai para o inferno. A gente não vai para o inferno porque a gente não conhece esse lugar, a gente não sabe quem é essa pessoa. Então, a gente não tem aproximação nenhuma com eles. E aí, a gente já tira o mal pela raiz aí, porque eles acabam percebendo que a informação que eles tiveram não estava correta. Aí a gente vai contar um pouco sobre o princípio da vida baseado no contexto iorubá, a geografia, a cultura iorubá, e eles percebem que realmente não fazem sentido nenhum tudo aquilo que eles aprenderam. E aí eu volto a falar. É importante que as pessoas que exercem esse papel de instruir os mais jovens vá buscar com profundidade, lateralidade, para falar sobre o assunto, porque quando se tem essas informações, eles conseguem compreender melhor. Então, a melhor forma vai buscar informação e tenta passar a informação de forma clara para eles entender que não é aquilo que eles escutaram lá no início, sabe? A gente não reconhece, a gente não reconhece, literalmente não reconhece isso. Então, a melhor forma é instruindo, explicando, falando, se aprofundando para falar com facilidade sobre o assunto e eles compreender bem o que é aquilo, entende? Pois é, entendo. Realmente todo preconceito ele é rodeado de desinformação, né? Desinformação e medo do autoconhecimento. E nossa cultura é pluralidade, né? Nossa etnia é pluralidade.
Ed, quer fazer mais alguma consideração? Não, eu acho que tá bem legal. As respostas foram aquilo que a gente estava esperando, né? Eu acho que foi muito bom, foi muito positivo na entrevista, tudo, as perguntas. E é só agradecer, né? Agradecer pela entrevista, agradecer a disponibilidade que Pedro teve, né? De estar aqui dando essa entrevista para a gente, é um trabalho muito importante para a gente. E mais uma vez, obrigado. E eu gostaria, né, de terminar com outra musiquinha, né? Assim como a gente abriu, eu gostaria de terminar também. Mas eu queria antes pedir mais uma coisinha. Para abusar da boa vontade, a gente tem que abusar muito, Pedro. Então, Pedro, olha, muito obrigada de coração pela tua presença, por compartilhar tanta luz, tanta sabedoria conosco. Seu trabalho é uma grande inspiração para todos nós. Eu acredito que a Elizabeth teve um problema técnico e por isso ela não está aí, mas tenho certeza que ela quer te agradecer muito também. E nós queremos te pedir que deixe uma mensagem como despedida aí para o público. Né? Em seguida, lógico, com a tua música belíssima, mas deixa uma mensagem para as pessoas. Uma frasezinha, porque você é uma pessoa muito inspirada. Eu peço para que a juventude de hoje em dia, os adultos também, os mais velhos, né, que se abram para compreender melhor o que as culturas têm de bom para nos trazer, o que a própria capoeira tem para nos trazer, porque se a gente observar todo o contexto, ela está ali para somar, né, para nos ajudar fisicamente, psicologicamente, para nos trazer o equilíbrio. Às vezes a gente está ali o dia inteiro pesado, que a gente chega para fazer um treino, chega para dar uma lida sobre os contextos, sobre os fundamentos, a gente sai mais tranquilo, né? Sobre tudo aquilo que aprendeu e compreendeu, e aí acaba desfazendo aqueles conceitos que já foram criados na nossa mente desde novo. Então, o que eu sempre peço é para que as pessoas estudem, vão buscar fontes seguras sobre os assuntos que vão estudar, para literalmente ter informação firme sobre os assuntos que foi lidado, né, para estudar em relação à capoeira, à cultura afro-brasileira, ao candomblé, ao culto tradicional iorubá, ao xixilambá, seja lá o que for. É importante que se estude para poder quebrar um pouco desse preconceito, porque quando se sabe, literalmente não tem mais preconceito. Ok, Pedro, maravilhoso. Então, vamos ouvir essa música maravilhosa, né? Ed, vamos lá. Obrigada, Pedro. De nada. Vamos lá. Vou cantar uma cantiga aqui. Vou cantar agora para o Orixá Oxum, porque eu gosto. Eu gosto de cantar para o Oxum. Oxum é uma orixá muito linda, muito boa. Oxum agô ilea, agô ilea, tumagô ilea, agô ilea, Oxum agô ilea, agô ilea, Oxum abeco iyo, abeco iyo, abeco muita luz, muito paz. Obrigado, de nada. Qualquer coisa, por aqui.